Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos ter um tema muito interessante no nosso Pudimcast hoje. Hoje o nosso almoço com a nossa sobremesa famosa, nosso pudinzinho gostoso. Hoje o nosso almoço é TDAH tem cura? Sim ou não? Bom, vamos lá. TDAH é uma doença? É uma síndrome? O que é TDAH? Vamos começar entendendo um pouquinho sobre o que é o TDAH. A gente fala aqui, explica, reexplica para a nossa audiência o que é. E TDAH nada mais é do que uma sigla para déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. Sim, é isso, na verdade, meu pessoal. E aqui eu venho tratar para vocês que, na verdade, a diferença entre doença e síndrome justamente vai trazer a resposta se o TDAH tem ou não tem cura. Na verdade, a síndrome é algo que nós nascemos com isso, vamos aprender a conviver com, vamos vamos adaptar de forma comportamental com aquilo, conviver da melhor maneira possível, mas não vai haver cura. Isso tem que ficar muito claro com relação à existência ou não da cura do TDAH. Muitas vezes as pessoas falam como se houvesse uma cura para o problema, e nós temos que entender que nós vamos aprender a conviver com isso e fazer disso a melhor coisa possível na nossa vida. Que, na verdade, nós podemos transformar isso em uma solução. Eu digo que nós podemos transformar o problema em uma solução porque é uma questão comportamental. A partir do momento que nós vamos aprender o que nós temos, nós vamos conviver da melhor maneira possível com aquilo que nós temos e vamos evoluir ao ponto de fazer disso algo melhor para nós. Nós vamos aprender como nós somos e utilizar isso ao nosso favor. Essa é a realidade, porque é uma síndrome. Então, não é uma doença, por exemplo, que nós podemos trazer a cura, né? Então, como é uma síndrome, é uma questão comportamental. E por isso hoje nós vamos falar sobre vários aspectos disso, de como nós podemos fazer tratamento, porque sim, existe tratamento, quais tipos de tratamento, quais os melhores tratamentos para que nós possamos viver melhor, porque a questão é, se nós temos a consciência que nós temos isso, que nós vamos conviver com isso, e que não existe como nós modificarmos essa situação, o que nós vamos fazer? Vamos melhorar e com isso vamos ficar bem. Imagine uma pessoa, né, vamos dar um exemplo que muitas pessoas conhecem, com síndrome de Down. Nasceu com síndrome de Down. Ela vai ter uma questão comportamental e pode ter uma vida totalmente normal, trabalhar, morar inclusive sozinho, dependendo do grau, né, da comportamental e do grau de tratamento efetivado na fase infantil. E essa pessoa, sim, pode ter uma capacidade plena, pode trabalhar, pode estudar, pode morar sozinho, pode ter uma vida totalmente individual. Tem uma síndrome, é um exemplo. Mas isso não quer dizer que a síndrome de Down que essa pessoa tem foi curada. Não. É um exemplo clássico. Vai manter-se a síndrome. Mas ela foi tratada, né, desde a infância, todos os requisitos comportamentais que fez com que ela tivesse plena capacidade lá na vida adulta, né? Então, aqui, quando nós falamos em TDAH, muitas vezes as pessoas, quando recebem um diagnóstico, os pais principalmente, devido às dificuldades que ela está passando, devido àquilo que ela está enfrentando, levam um choque. E aí pensam que aquilo é algo assim que não vai mais haver solução. E não, é uma questão que tem que entender que é uma síndrome e que é uma questão comportamental e que sim existe a possibilidade dessa criança ter uma vida muito bem sucedida lá na frente, bastando existir o tratamento adequado para a criança. Então aqui nós precisamos primeiro entender, não tem cura, ponto, né? Não é uma doença que nem, por exemplo, uma gripe, uma pneumonia, que você vai lá, dá um remédio, faz o tratamento e resolvido. Totalmente diferente disso, né? Nós não temos cura para o TDAH, e sim tratamento para a síndrome.
Então, vamos já pontuar aqui que TDAH não tem cura. Esse é o ponto número 1, chave de compreensão. Então, nós vamos tratar a síndrome e a criança vai sim ter uma capacidade plena na sua vida adulta com o tratamento comportamental, certo? E quais tipos de tratamento que nós temos para o TDAH? Então, agora nós vamos entrar no segundo ponto. Já que nós sabemos a diferença entre síndrome e doença, e que o TDAH é uma síndrome e não uma doença, que nós vamos dar um remédio e ela vai ficar curada, que nem uma pneumonia, que nem uma gripe, nós vamos ver quais os tipos de tratamento que existem. Nós temos tratamento comportamental, tratamentos naturais, nós temos o tratamento que nem nós falamos muito aqui da questão comportamental do partner training, que é o que a gente faz da nossa metodologia, né? Tratamento medicamentoso. Nós temos os tratamentos com os especialistas que são os psicólogos, psicopedagogos, tratamento fonoaudiológico, fundamental para as crianças, né? A questão fonoaudiológica, muito importante, né? Nesse processo. A criança muitas vezes tem problemas fonoaudiológicos, e isso a gente precisa entender a necessidade da constância desse tratamento. E nesse processo, a criança ela vai continuar ali, né, vivenciando esse tratamento. Quem faz o tratamento medicamentoso não é o clínico geral, não é o psiquiatra que dá o tratamento para quem tem TDAH, é o neuropediatra, é o neurologista no caso do adulto. Quem dá a medicação para quem tem TDAH é o neurologista, né? E ele pode, dependendo da comorbidade que a criança tem, vai que a criança ela desenvolve bipolaridade, depressão, ansiedade. Vamos falar, isso seriam os guarda-chuvinhas que vêm junto com o TDAH. Ele pode, em conjunto, encaminhar a criança para um psiquiatra, mas o psicólogo todos mandam, né? O neurologista já encaminha o psicólogo, o neurologista já encaminha o psicopedagogo, que são as terapias que são necessárias, terapias comportamentais necessárias da criança. Estamos falando de tratamento medicamentoso. Quem fornece a medicação é o neurologista. Aí você vai me perguntar, é obrigatório o tratamento medicamentoso? Não. A família quem tem a decisão se a criança vai ou não fazer uso de medicação. Mas isso é uma decisão feita com a família e o médico, e o psicólogo, e o fonoaudiólogo, o psicopedagogo, de como está a evolução da criança na escola, como a criança vem evoluindo, como está o tratamento comportamental em casa, com a metodologia, como a criança vem evoluindo no seu rendimento escolar, como a criança está nas suas relações sociais. Então, tudo isso é um conjunto de coisas. Só o tratamento medicamentoso resolve? Não, também não. Se fosse assim, eu brinco. Não existe pílula mágica que resolva a questão do TDAH. Não é simplesmente você tomar uma medicação, um remedinho que vai solucionar todos os problemas da sua criança. A vida não funciona assim. Eu brinco que a medicação não é uma pílula mágica. Tem pais que acreditam que vão consultar lá com o neurologista, vão dar um remedinho para a criança e pronto, solucionou-se os seus problemas. Não funciona assim. A criança ela precisa passar por um tratamento comportamental, que a gente chama de tratamento natural, que nós consideramos que uma metodologia bem aplicada à criança dá muito mais resultado efetivo do que o medicamento. Aí nós vamos a questões colaterais. O que nós temos que pensar? Existe as questões colaterais. A medicação, ela tem efeito colateral? Quais? O médico vai dizer. Você vai pesquisar lá quais os efeitos colaterais. E a reação da criança com relação a esses efeitos colaterais é o que a família vai sobrepesar se vale ou não a pena a medicação, junto com o médico. Ele é o especialista. Então, eu falo sobre a questão comportamental. Eu sempre digo, eu sou uma mãe, né, que apliquei a metodologia com meu filho, apliquei a metodologia com os alunos, com efetividade na questão natural, comportamental, mas jamais eu poder desqualificar todos os profissionais que ajudam e auxiliam, né, com relação ao TDAH. Porque o TDAH ele é comportamental, é pro resto da vida. A criança ela vai se adaptar, a família vai se adaptar. Os pais muitas vezes vão passar pelo processo de autodescoberta,
de que também tem o problema e que a raiz de muitos dos seus problemas pessoais, profissionais, acadêmicos, vem pela ausência da descoberta que lá na raiz também sofriam por TDAH e descobrem que são adultos com TDAH e conseguem se libertar de muitos problemas que acreditavam ser outros, que na verdade são, né, a origem, a raiz, a essência do TDAH. Então, muitas vezes, por ser uma questão hereditária, na descoberta do problema dos filhos, os pais se autodescobrem com o problema. Isso é algo que acontece com muita frequência. Não é algo que acontece raramente, acontece com muita frequência o diagnóstico. Por que a gente fala tanto disso? Nós falamos muito disso, principalmente por uma questão de subdiagnóstico. E eu falo dos números. Falo sempre dos números. Eu falo dos números porque os números são alarmantes. De 4 a 5% da população tem TDAH, mas média de 17, 18% tem diagnóstico. Porque o diagnóstico, muitas vezes, ele é complexo. Depende de uma avaliação multidisciplinar. E por ser uma avaliação multidisciplinar, ele é difícil. E assim, nós temos menos de 20% das nossas crianças diagnosticadas com déficit de atenção, hiperatividade, impulsividade, dislexia, descalculia. Problemas que as crianças estão sofrendo e tantas vezes não sabendo que tem o problema. E por falta do diagnóstico, eles acabam sofrendo. Então, nós temos que entender que o tratamento disso se dá a partir do momento do conhecimento de ter o problema. Nós precisamos ter a consciência do problema para poder ajudar os nossos filhos. Se nós não tivermos consciência disso. Então, aí, o que nós precisamos observar nesse processo? Primeiro ponto, né? Com relação ao déficit de atenção. Falta de concentração a fazer as coisas. Até no cotidiano, eu vou falar uma coisa que acontece com os adultos ou com as crianças. Digamos que está conversando ali, numa conversa comum. Não estou falando de leitura, não estou falando da escola, estou falando de uma conversa cotidiana, rotinária, familiar. E a criança está ali conversando, ou o adulto, né? E isso causa problemas de relacionamento, divórcios, causa problemas no trabalho. Estou falando dos adultos agora, tá? E do nada, viajou, o cérebro foi lá. Então, assim, viaja, vai longe, voa. O cérebro some dali da conversa. E quando tu viu, tu volta e faz aquele né? Tu tenta disfarçar e voltar para a conversa. Tu tenta disfarçar e fazer de conta que tu não te perdeu no meio do embalo. Porque a gente tenta não magoar o próximo. A criança, da mesma forma, ela fugiu, ela tentou não magoar o próximo. Ela fez esse processo de não magoar o próximo. Só que, no entanto, ela fugiu completamente do assunto que estava ali naquela conversa, porque ela foi lá na outra coisa. Simplesmente estavam falando ali sobre algo da brincadeira, do que eles iam fazer, de como ia ser a brincadeira. E do nada ela pensou lá na televisão, lá no desenho, em outra coisa. E quando ela voltou, ela interrompeu a fala porque ela se desateve. Aí acabam causando bullying, rindo, acontecendo várias coisas no ambiente social da criança, ela acaba tendo dificuldades com relação ao déficit de atenção. Aí brincam que é a criança no mundo da lua, né? Dizem que é aquela criança que vive no mundo da lua. Resumindo, acontece que a criança impulsiva já é o contrário, é aquela criança agressiva, é aquela criança tida como a rebelde, aquela criança que interrompe a fala do outro, é aquela criança que tem um impulso, um ímpeto muito forte na hora do brincar. E aí é diferente a questão da impulsão. E nem sempre tem a tríade juntas, isso pode ter uma coisa só. Já a hiperatividade é aquela coisa muito agitada, tanto externo quanto internamente. E aí, quando vem a fase adulta, essa agitação se dá no cérebro, a pessoa perde o sono, não consegue dormir. A agitação se dá, às vezes, da síndrome das pernas inquietas. A pessoa pega uma caneta e começa... Fica irritando o outro, né? Nunca teve um colega na sala de aula, né? Que até na fase da adolescência ficava assim, ó. Esse tipo de situação acontece, na verdade, não é porque aquele colega quer irritar, é porque ele tem hiperatividade, ele não para, ele precisa mexer em alguma coisa, ele precisa pulsar. Eu mesmo mexo muitos membros para falar. Isso é uma questão de ser agitado, tem o cérebro a 1000 por hora.
Isso é muito comum para a hiperatividade. Então, são questões que precisam, sim, ser compreendidas para poder ser ajudada a pessoa que está passando por aquilo. E aí, quando ela se compreende, diz, não, eu sou assim, eu preciso melhorar para poder melhorar meu relacionamento com o próximo, poder melhorar meu relacionamento com o coleguinha, poder melhorar meu comportamento na sala de aula, poder melhorar o meu convívio, me conhecer, ver como é que eu vou transformar minha forma de aprender, me acalmar, como que eu vou conseguir respirar, acalmar. Essa é a vantagem. Mudar o papel, sair do estado da inércia de não fazer nada. Porque é muito fácil não mudar e não fazer nada. O não fazer nada é continuar no estado que nós estamos. Continuar com o problema sem nada fazer. É muito comum nós não fazermos nada no processo, né? E simplesmente ficar ali estagnado sem fazer nada. Só que nós não resolvemos problemas não fazendo nada. Nós só conseguimos resolver os problemas que nós estamos enfrentando com as crianças em casa tomando atitude de buscar o problema. Às vezes nós temos medo da resposta de que existe problema. Temos medo da resposta de que o problema é real. Enquanto nós estamos só desconfiando da existência do problema, fica aquela mera desconfiança. Será? Ah, não deve ser. Eu era assim, meu avô é assim, meu tio é assim. É só uma questão de que a criança é assim também. E aí fica mais fácil de dizer, é só porque é assim mesmo, é terrível, fica aquele rótulo, né? Ah, é porque ele é terrível mesmo. Ah, é porque é assim para ser assim mesmo, ele vai ser assim, desse jeito, não tem jeito, e é isso mesmo. Não é mais fácil para nós taparmos os olhos e simplesmente deixar de aceitar de que nós precisamos tomar uma atitude? Quantas vezes a inércia é mais fácil? Ficarmos parados é muito mais fácil do que tomar atitude de aceitar o problema. Aceitar é difícil. Tomar atitude é difícil. Por quê? Porque daí nós temos que enfrentar a realidade. A partir do momento que nós vamos em busca, nós enfrentamos a realidade para solucionar o problema. E aí os nossos filhos deixam de ter traumas. Os nossos filhos têm uma saúde emocional plena. Os nossos filhos vão ser adultos felizes. Não vão ser adultos traumatizados como muitos de nós, porque eu sei o que eu passei na minha infância e que deu reflexo na minha vida adulta. Eu não tenho vergonha de contar a minha história. Eu não tenho vergonha de contar que com 17 anos eu fui internada numa clínica psiquiátrica na Europa. Eu falo o que aconteceu comigo. E só aconteceu comigo porque ninguém falou para os meus pais e os meus pais não conseguiram entender os meus problemas na infância. Na década de 80, que foi quando eu nasci, nem se falava nesse tipo de procedimento. Eu duvido que quem tem a minha idade, lá naquela época, alguém falava em sala de aula de TDAH. Nunca. Só que a raiz dos problemas daquela infância que nós adultos vivemos não foram tratadas. E se eu hoje estou aqui para batalhar e falar isso tudo para vocês, é para que os nossos filhos não levem esses traumas futuros lá para a vida adulta. Para que com 17, 18, 20 anos, eles não venham a sofrer esse tipo de coisa. Eu brinco com vocês que o nosso Pudim Cash é uma sobremesa maravilhosa, mas vem com uma calda amarga quando eu falo essas coisas. Aquela calda que nem sempre é doce, né? Mas nós temos que sim sair da inércia e encarar o problema de frente. E o que é encarar o problema de frente? É dizer, não, eu vou sim buscar a solução do problema. E o primeiro ponto é, o que o meu filho tem? Bom, tem essa característica, tem essa característica, tem essa característica. Bom, então eu vou fazer uma investigação, eu vou tratar de forma comportamental, já vou iniciar hoje o tratamento comportamental. Por que eu posso iniciar hoje o tratamento comportamental e já transformar a vida do meu filho? Porque ele não tem efeito colateral. De qualquer forma vai ajudar o meu filho. Ele tendo ou não tendo o diagnóstico, vai trazer saúde emocional para a criança e vai transformar a forma dele agir dentro da sala de aula. A forma que eu vou agir com meu filho em casa. Vai mudar completamente a vida da criança. Agora, o tratamento medicamentoso, o outro tratamento fonoaudiológico, a parte do psicólogo, ninguém está negando, você também vai em busca. Mas você já vai começar imediatamente a transformar o seu filho com um tratamento comportamental que não tem efeito colateral. Que é um tratamento dentro de casa, com uma análise comportamental, com uma análise da criança,
verificando os pontos que a criança está com dificuldade, mudando a aprendizagem da criança. E o que é esse tratamento comportamental que a gente tanto fala? É um comportamento dos pais com a criança, é dentro de casa. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Aonde o seu filho mais fica? Não é com você? Em casa? Aí você vai dizer, não, ele fica na escola porque eu trabalho, porque isso, porque aquilo. Não adianta, o convívio maior é na família. A família é a base da criança. A família é a total base da criança. Porque no final de semana ele está com você. À noite ele está com você. Você cuida dele quando ele está dormindo. Ele está no seu lar. A base da criança é o lar. Por mais que ele vá para a escola, ele vá para a creche, você trabalhe, ele está a maior parte do tempo com você. Por mais que você fique fora, dentro das 24 horas do seu dia, a criança permanece com você a maior parte do tempo desse relógio. E com certeza, ali é a necessidade de mudança comportamental junto à criança. E por isso que nos Estados Unidos é tão falado do Parent Training, que é treinamento de pais, que é a mudança comportamental junto à criança em casa, treinando a criança para que a criança sinta em estímulo suficiente para que ela se identifique da maneira correta, para que ela mude completamente o seu perfil junto ao TDAH e faça com que o TDAH seja o quê? Não mais um problema, mas uma solução. Aí você vai dizer assim, mas que prova você tem disso? Os nomes, os números. Que toda criança que é tratada da maneira correta, ela vira um adulto saudável. Um adulto de sucesso, um adulto criativo. Um adulto que tem uma possibilidade de sucesso de carreira 1000 vezes maior, muitas vezes, do que aquele adulto que lá na infância era considerado como um aluno nota 10, como eu falei na live de ontem, aquele que tinha o QI elevado, mas que não teve inteligência emocional dada pelos pais. Essa é a diferença. E aí, para que nós consigamos mudar os nossos filhos, agora, não deixando ele com os traumas da escola, não deixando ele com traumas na infância decorrente do TDAH, mudando a vida deles na base, nós precisamos entender uma coisa: nós temos que sair da inércia. Não podemos ficar na inércia, não podemos ficar parados e não fazer nada. Temos que dar o primeiro passo. O passo de querer mudar a questão comportamental, né? Então, assim, é muito cômodo não fazer nada. O mais cômodo é deixar como está e ficar naquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. Gabriela, o meu filho é assim, o vô foi assim, o meu pai é assim. E fica assim. Não podemos ficar assim. Temos que aceitar que precisamos encarar de frente para querer mudar. Essa é a questão. É aqui que a gente faz a transformação. É aqui que a gente traz a mudança. E é nesse momento que a gente vai conseguir fazer com que as pessoas evoluam. A evolução da criança vai se dar quando a gente sair da inércia. E acredite, a criança não vai evoluir sozinha. Nesse processo, quem fizer o processo com a criança vai evoluir o dobro. Eu posso dizer que eu cresci muito no processo de evolução do meu filho. A Tatiana do passado, antes de começar a fazer o treinamento do meu filho, não é a mesma de hoje. Eu sou outra Tatiana. Completamente transformada, mudada, com emoções tratadas, e eu jamais posso dizer que eu sou a mesma. Não sou a mesma Tatiana. Eu não apenas sou uma mãe transformada. Eu sou uma mãe transformada, uma mulher transformada, uma pessoa transformada. Porque o processo de transformação para conseguir auxiliar o meu filho me fez eu mudar. Mas eu quis sair da inércia. Eu quis buscar. Esse processo de sair da inércia dá trabalho. Mas acredite, vale a pena. Então, voltando, né? A gente explicou tudo isso. E aí vocês vêm dizer assim, tá, mas o meu filho não vai ter condições disso. Acredite, toda criança pode sim mudar. Toda criança tem capacidade de evoluir, se transformar e ser um caso de sucesso. Como a Simone Biles, Thomas Edison, Bill Gates, Steve Jobs, inúmeros nomes que a gente coloca,
quer um TDAH e a gente traz uma lista renomada de mais de 50 nomes que a gente mostra que eles declaram expressamente: sou uma pessoa com TDAH. Nomes do passado estudados. E aí você vem e me diz assim, tá, mas meu filho não é essa pessoa. Mas ele pode ser, sim, um sucesso. Acredite, um total sucesso. E o seu filho pode ser transformado? Sim. Não existe nenhuma criança que não possa ser transformada. Toda criança está em processo de evolução. Imagine ele uma página em branco, aonde ele está tendo vários processos de aprendizagem e evolução. Agora, para que isso aconteça, o seu mindset, o seu pensamento, tem que ser mindset de crescimento, mindset evolutivo. E não mindset fixo de que nada vai mudar. E para isso, você tem que entrar numa jornada para que a sua criança tenha uma inteligência emocional e não apenas uma inteligência de conhecimentos. Porque conhecimento por conhecimento, o computador ele traz os conhecimentos fixos. E hoje nós não queremos mais o conhecimento puro. Nós queremos pessoas que pensam de maneira inteligente, pessoas que pensam com emoções fortalecidas, pessoas que sabem, venham ali, tenham aquele conhecimento, mas além de trazer o conhecimento em si, saibam o que fazer com aquele conhecimento, sejam criativas, né? Eu fiz uma leitura de um livro, inclusive eu já fiz um post sobre ele, Caos Criativo. Eu achei extremamente interessante a leitura desse livro. Ele fala sobre a questão da forma de trazer a criatividade. Que as pessoas vinham trazendo, porque eu sempre falo fora da caixa, né? Como se tudo tivesse que ser organizadinho, certinho em caixas, né? A gente auxilia através de um processo de organização? Sim, para que as pessoas consigam ter o quê? Início, meio e fim da rotina na questão do TDAH. Mas que o processo de criatividade, muitas vezes, precisa desse caos, né, que o TDAH tem. De que a mente vem muitas ideias, muitos insights, muitos focos, e cada um tem seu processo de organização. E às vezes tu chega na mesa de uma pessoa, tu olha, pode parecer uma bagunça, mas para ela tá tudo organizado. A mente dela, tá tudo certinho. Se você mexer na mesa daquela pessoa de trabalho, ela diz assim, cadê meus papelzinhos? Né? Para ela tá tudo muito certinho de como ela vai organizar a sua criatividade. E é exatamente isso que nós temos que pensar. A mente TDAH, muitas vezes, ela está com vários insights precisando apenas serem organizados. Mas isso não significa que a gente precisa bloquear dentro de uma caixa. É pensar fora da caixa, é pensar além, é ser criativo que vai fazer com que a criança evolua. E não bloquear a criatividade dos nossos filhos é essencial no processo. Então, sim, acredite, ele pode ser transformado, ele pode ser acalmado, a aprendizagem pode ser evoluída. E aí, através desse processo, ele vai conseguir, com certeza, não tenha dúvida, ele vai conseguir levar essa aprendizagem efetiva que eu tenho falado tanto para dentro da escola. E o reflexo da aprendizagem efetiva são boas notas. Mas não venha querer limitar a aprendizagem às notas. Não é as notas que tem que ser o enfoque, sim a aprendizagem. Isso eu falo sempre. O foco não está na nota, o foco está no aprender de verdade. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido que TDAH não tem cura, entendido que nós temos formas de tratamento, que a questão comportamental da criança é extremamente importante, que nós vamos evoluindo os tratamentos e que nós temos que sair da inércia e ter coragem de buscar o que realmente os nossos filhos têm. Ir à busca da realidade dos nossos filhos, que quando nós saímos da inércia, nós enfrentamos a realidade da criança e com isso nós temos o sucesso.